nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto extremamente complexo e, por sua vez, simples e dificílimo de colocarmos em prática, que nós consideramos o trinômio confiança, amor e medo. Os geradores, as diretrizes da nossa vida estão inseridas dentro desse triângulo. Confiança, amor e medo. Isso é uma situação tão complexa que, primeiramente, nós temos que ter noção do que nós somos capazes, do organismo perfeito, miraculoso, extremamente poderoso, que é o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso foco, o nosso objetivo e as situações que eu impregno o meu corpo em matéria de emoções para chegar onde eu quero. Então, essa situação toda, ela gera um campo magnético, um campo eletromagnético. E nesse instante entra a física quântica, falando que o órgão humano tem o corpo humano tem dois órgãos que são capazes de modificar, de iniciar um movimento quântico, de geradores de energia elétrico ou eletromagnéticos. E esses dois órgãos do corpo são o cérebro e o coração. Só que por estudos mais recentes, nós percebemos que o cérebro ele tem uma força X que é capaz de movimentar o quântico. O coração ele produz uma força 5.000 vezes X. Olha que coisa interessante. Então aquela velha história, pensamento positivo, firma o pensamento, isso é maravilhoso. Mas não funciona, ele não funciona na sua totalidade. Quando você induz o seu pensamento a um sentimento, que é o que o hinduísmo prega há 5.000 anos, você produz uma força 5.000 vezes mais que o pensamento capaz de movimentar o quântico. Então, vocês estão vendo que muitos oradores da física quântica, da prosperidade, eles estão usando esse artifício do sentimento. Se você quer uma coisa, sinta. Você está com essa coisa, sinta. Isso é usando a força do sentimento. E realmente é o que aquele célebre estudo que foi feito de O Segredo. Hoje tem várias vertentes desse estudo, né? Mas eu continuo com um padrão de sequência que eu gosto muito no meu YouTube, Vivência com Evandro Moraes. Eu tenho uma introdução a esse estudo que eu estou fazendo, estudando leis da vida, que pesquisei por um espírito chamado Kalunga, que falou sobre 10 leis da vida, e foi manifestado esse estudo pelo Luiz Gasparetto, que eu sou muito fã. Eu acho o Kalunga uma visão extraordinária da nossa vida, porque ele mostra a vida de um foco espiritual, que quando nós estamos absorvidos pela matéria e não conseguimos perceber essa visão de cima, né? Tem o espírito de Tiberias também, que são espíritos simplórios, que tentam colocar na nossa mente estudos extremamente complexos com simplicidade. Porque o grande problema que nós temos, o meu maior problema que eu tenho nessa vida, se chama Evandro. Sou eu. Então eu tenho que arrumar condições que possam modificar a minha ignorância, a minha insistência,
a minha arrogância, para que eu consiga enfrentar esses inimigos poderosos, porque são comandados pela minha mente, eu tenho que me munir de estudos simples que sejam capazes de eu assimilar. Como funciona a vida? Por que uns têm muita sorte e outros não têm nada? Por que quanto mais eu quero uma coisa, menos eu consigo? Quando eu largo, eu jogo para o universo e largo, a coisa vem. Tem várias pessoas que falam de prosperidade, que falam, aprenda a soltar, aprenda a soltar. O que é esse soltar? Tem um mestre indiano que ele fala que a vida, a prosperidade, ela é como o ar. Se você quiser apertar e prender o ar, ele vai escapar da sua mão por todos os orifícios e você fica sem nada. Se você aprender a soltar, o ar circula com abundância na sua mão. Olha que coisa interessante. Então, esse trinômio confiança, amor e medo são estudos extremamente interessantes nesse aspecto para o nosso dia a dia. Porque quando eu aprendo a confiar, eu entendo aonde está o meu limite. Porque às vezes eu quero uma coisa com insistência. Eu vou e a coisa não acontece. Eu tenho que aprender que eu posso ir até um limite. Daquele limite diante existem forças ocultas de Deus, inexplicáveis. Que o meu cérebro, que é racional, ele quer colocar dentro de uma operação de 1 mais 1 é igual a 2. E não vai conseguir nunca. Porque nós não podemos e não temos condições nem conhecimentos para explicar a interação divina em nossa vida. Então chega um ponto em que eu falo, não, daqui eu não consigo, eu tenho que aprender a parar e falar, agora eu largo. Agora acontece. Porque eu não consigo. Mas eu sei que tem poderosas forças reagindo em mim. E essas forças conhecem o canal. Isso já é um outro estudo sobre o poder do universo sobre nós. Porque o universo, ele está para te dar tudo aquilo que você quer. Mas esse querer é o querer que está no subconsciente. Como que eu chego nesse querer? Uma das fórmulas para se chegar no subconsciente é o sentimento. Porque, por exemplo, por que quando eu digo assim, poxa, eu quero ganhar na cena, eu quero ganhar muito dinheiro. Aí o universo ouve, eu quero ganhar muito dinheiro. Aí ele manda a sutileza da força agir para que os acontecimentos cheguem aonde você quer. Só que no meu subconsciente está armazenado as minhas culpas. Como diz alguns estudos e o Divaldo Pereira, eu estava ouvindo recentemente uma palestra dele, em que ele fala que a nossa memória, ela é envolvida por acontecimentos, ela consegue armazenar e ficam latentes em nós os acontecimentos mais recentes, os sentimentos armazenados mais recentes. Aí a pessoa pergunta, até quanto tempo são esses sentimentos que o cérebro consegue armazenar em forma de memória que influenciam diretamente a nossa vida em forma de culpa? Aí ele fala, não, normalmente os espíritos dizem que ele consegue ter uma memória latente das últimas 30 reencarnações. 30 reencarnações.
reencarnações. Ou seja, todos os sentimentos que você armazenou nas suas 30 últimas vidas na Terra estão latentes no seu subconsciente. Aí você fala assim, eu quero ganhar na cena, o universo manda. O que está armazenado na culpa do subconsciente seu? Ah, meu pai me falou que todo rico é ladrão. Que toda pessoa que tem muito dinheiro roubou de alguém. Essas memórias vão sendo gravadas. Estão lá armazenadas no seu subconsciente. Só um exemplo. Quando a fortuna vem para você, aconteceu o mecanismo dela chegar em você, ela chega no seu subconsciente porque ela obedece o seu subconsciente. Ela chega no seu subconsciente e o seu subconsciente fala, não, mas todo rico é ladrão. O rico não entra no céu. Aí o que ela faz? Desfaz a fórmula e volta. Resultado, você não ganha nada. Como que eu vou modificar isso em mim? Eu estudei, fiz uma pesquisa, existe um livro que chama Crestobatia, a grande análise, em que tem um capítulo desse livro que chama No Domínio da Mente. Como que o universo atua em você para lhe dar tudo aquilo que você quer. Só isso dá uma palestra de 10 aulas. E é um capítulozinho de 10 páginas que eu estudei 15 anos. Eu frequentei a Igreja Videira 4 anos para entender o princípio da graça. Porque eu queria uma fórmula para combater esse sentimento de culpa. Essa coisa que está no meu subconsciente. E Divaldo fala que Calunga fala que nós combatemos esse sentimento de culpa sentindo. Nós conversamos com o nosso subconsciente mais facilmente através do sentimento. O universo entende o sentimento. O que é o sentimento? É aquilo que você emana. Mas o que eu emano está focado numa realidade da vida. Porque o nosso cérebro, ele é racional, ele quer saber, 1 mais 1 tem que ser 2. Se não for 2, não dá certo. Ele quer racionalizar. Então, esse sentimento, essa prosperidade que a gente pensa, ela, quando eu projeto numa realidade, eu caio no ponto que é o ponto mais trevoso do meu campo mental, que é o medo. Já foi dito, eu já disse em outras palestras minhas, que são 2 as forças capazes, as 2 forças mais fortes do universo. A primeira é o amor. E a segunda, eu achava que era o ódio. Mas não é. É o medo. Porque eu, quando sinto medo, eu desconfio de Deus, da presença divina em minha vida. Eu coloco todos os acontecimentos em função de mim. Eu caio no que eu mereço. Mas eu tenho uma função cerebral, uma mente que é preocupada com a materialidade, que você fala assim, eu quero comprar um carro novo, eu quero ter um carro de último tipo. O que a sua mente fala com você? Mas como que você quer comprar esse carro novo? Você não tem dinheiro. Você tem que ter um emprego que você ganhe 10 vezes mais daquilo que você ganha. Então a mente, o cérebro conversa negativamente com você, colocando uma série de empecilhos, gerando o medo. Como que você vai ganhar se está todo mundo aí passando fome? Se está 12 milhões de desempregados,
de não sei, e você acredita na realidade que o mundo planta para você. Porque, como o Espírito Calunga fala, Gasparetto também já tem vários assuntos sobre isso, a realidade não é a sua verdade. Quando eu me preocupo com a realidade, eu não estou me colocando na minha verdade. E a realidade sempre é aquilo que é a manipulação da ansiedade em você. Aquilo que cria forças poderosas que vão te atrapalhar, que vão te segurar, que vão fazer você ter medo, que vão fazer você se desconectar com a força do universo que é Deus. Porque vai fazer com que você desconfie. E a base fundamental dessa ligação com Deus é a confiança. Olha que coisa interessante. Então, vou falar o próximo assunto sobre a realidade e a verdade. Porque a nossa realidade é uma realidade plantada por interesses ocultos. Esses interesses visam uma série de objetivos. Colocar o trabalhador, o serviçal submisso. Colocar o serviçal atento, desesperado, com medo de perder o emprego, com medo de perder o ganho. Então, essa realidade que o mundo te envolve, essa realidade que a mídia te envolve, ela é mentirosa. Ela não é a sua verdade. Eu conheço gente que é aposentado de um emprego público que ganha 30 mil reais e está aqui desesperado. Não, porque a inflação, o nosso país vai para onde? Aí começa a criar um mundo paralelo que não é a verdade dele. Ele está numa boa, tranquilo, tem casa própria, tem casa, tem tudo. Você vai conversar com essa pessoa, ela está totalmente desequilibrada. Porque está envolvida com o quê? Com a realidade. Então, qual que é a minha verdade? Eu sou assim, eu tenho uma vida assim, eu não dependo dessa realidade. Quando eu estou fixado na minha verdade, eu começo a criar em mim um sentimento de humildade, quebrando a arrogância e o orgulho que me acompanham. Quando eu junto esse sentimento de humildade, eu quebro a arrogância, eu vejo perfeitamente a ação divina em minha vida, criando como base a confiança em Deus. É onde eu queria chegar. Isso aqui é para que vocês entendam, através de uma pincelada bem rápida, esse trinômio: confiança, amor e medo. É muito interessante. Nós podemos ficar falando 2, 3, 4 horas de cada palavrinha dessa. Como ela funciona em nós, como ela porque nós existem milhões de forças interagindo em nossa vida e nós somos participantes disso. Calunga, na Lei da Conexão, através do livro de As 10 Leis da Vida, de Luiz Gasparetto, ele fala sobre a lei de conexão. E no meu YouTube eu tenho um capítulo só para dar uma pincelada sobre essa lei da conexão. Lembrem, nós estamos conectados com tudo. E essas conexões interagem em nós conforme a nossa situação emocional. Quais os sentimentos que me envolvem? Isso é para que vocês tenham uma pequena noção do que a gente vai desenvolver nos próximos capítulos. Eu gosto muito de falar como lidar com a vida de uma maneira prática, objetiva e funcional. Outra lei que tem no meu YouTube, a lei da funcionalidade. Fiquem com Deus e sejam felizes.